Fala pessoal, tudo bem? Professor Werner aqui para mais uma aula do nosso laboratório de redação. Na aula de hoje nós vamos analisar o material de leitura, do corretor. Lembra que eu falei com vocês? Lá no início da nossa aula nós começamos a falar sobre isso, no início do nosso curso. Nós falamos que pela primeira vez em todo o período do Enem, o INEP ele liberou um material de leitura que era apenas para os corretores, mas por conta da pandemia é um material a mais para você, meu aluno. Então esse material não quer dizer que você precisa dominá-lo, ele não vai cair no Enem, mas você precisa conhecê-lo. Eu vou apresentar para vocês aqui algumas coisas desse material, né? Alguns elementos, algumas ideias que eu julguei ser as principais, mas você precisa ir até o site do INEP e buscar esse material, fazer uma leitura aprofundada para lembrar disso aí, porque ali ele vai mostrar os pontos positivos daquela redação, os pontos negativos de uma determinada redação, e ali o que você tem que fazer para alcançar 200 pontos em cada competência, nesse caso aí, a competência de número 4, que nós vamos conversar hoje. O que se trata a competência de número 4? A competência número 4, ela se resume na palavra coesão. Lembra que a sua professora sempre falou, olha, você precisa melhorar a coesão da sua redação. Coesão, o que é coesão? É isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje. Nós vamos mostrar os tipos, os principais tipos de coesão, qual é a referência, a matriz de referência que o Enem utiliza para, nessa competência, para corrigir essa área aqui da sua prova, que vai ligar os termos, os parágrafos, as palavras, os termos importantes que eles costumam mostrar, algumas nomenclaturas, e o roteiro, da grade específica. Será que ela vai de 0 a 5 ou de 1 a 5? Como que eu vou alcançar, os níveis para alcançar, assim, a minha nota 200? Então é isso que nós temos que pensar. Primeira coisa, vamos lá de caráter introdutório. Abordar a avaliação, de coesão textual nas redações é o objetivo desse módulo. Ou seja, abordar como o participante vai ligar o texto. Anotem isso na sua cabeça, no seu material. Ligar o texto, ligar as partes do texto. Avaliar a capacidade de um participante demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos necessário para a construção da argumentação. Ou seja, quando eu mostro conhecimento linguístico, mecanismo linguístico, quer dizer que eu sei vários. Eu não vou ficar só usando mas, não. Eu tenho outros conhecimentos, eu tenho uma variedade de conhecimentos linguísticos ali no meu repertório que eu posso utilizar vários. E ali, como participante, se vale dos recursos coesivos para articular os enunciados do texto. Às vezes você quer falar uma ideia e contrariar aquela ideia, você vai ter que utilizar um elemento coesivo suficiente para trazer aquela ideia de contrário, aquela ideia de que você quer dizer algo oposto. É mais ou menos nessa ideia que ele vai trabalhar. Que tipo de coesão eu vou utilizar para somar, para atribuir uma nova informação, para contrariar uma informação. Beleza, meu aluno? Então, basicamente, é isso que nós vamos conversar hoje. Primeira coisa que ele mostra é o seguinte, você pode utilizar a coesão, chamada coesão referencial, por uso de formas gramaticais. Olha lá, o que é isso, formas gramaticais? Os pronomes, os advérbios, os verbos. Lá que você estudou na morfologia, desde o seu 6º ano até o 3º ano, a morfologia está te acompanhando e ela vai te acompanhar aqui agora. Alguns alunos falam o seguinte, professor, mas morfologia não cai no Enem, né? Cai mais interpretação de texto e coisa e tal. Alunos, cai sim, principalmente na sua redação, porque você vai ter que utilizar os elementos morfológicos para escrever o seu texto. Olha ali um trecho que eu peguei do material de redação. Algoritmos e robôs vasculham informações pessoais e preferências da população na internet. Eles manipulam o comportamento das pessoas como a tangência gado. Preste bem atenção. Essa palavra eles, que é um pronome, faz referência ao quê? Faz referência aos algoritmos e os robôs. Então, aquilo ali, o candidato já mostrou que ele utilizou um elemento coesivo. Coisa simples, é isso. Vamos ver um outro exemplo? Olha ali também por definição, por artigo definidos e indefinidos. Já estudaram mais ou menos isso aí? Você tem alguma dúvida? Pesquisa um pouco sobre as classes de palavras, os artigos, pronomes, os numerais. Perceba o seguinte ali.
Muitas formas de intolerância têm ganhado cada vez mais espaço na internet. Apesar da suposta moderação, uma é o discurso de ódio, muito diferente da liberdade de expressão. Ué, professor, o que é esse uma? O que esse artigo uma está se referindo ao quê? Esse artigo está referindo à intolerância. Lá. Muitas formas de intolerância têm ganhado cada vez mais espaço. Uma dessas formas de intolerância, então quando ele utiliza esse elemento uma, ele está fazendo uma coesão ali referencial, ele está fazendo uma retomada de uma ideia que ele já trabalhou. Perceberam que ele está ligando as partes do texto? É bem simples, é bem tranquilo. Olha lá também que nós temos que a ideia de sinônimos, trabalhar com sinônimos. Ó. A importância do respeito às religiões de origem africana foi lembrada pela aluna. A estudante queria fazer valer o direito constitucional à prática religiosa. Observe-se que a palavra estudante ali é sinônimo da palavra aluno. Está próximo, sim, mas ele utilizou do sinônimo. Ele conseguiu ligar as frases, ele conseguiu ligar as ideias, né? Para ele não ficar repetindo a aluna, ele utilizou um sinônimo tranquilaço, né? A estudante. Então, é uma ideia para você trabalhar também os sinônimos, né? Trabalhar essa coesão referencial. Você pode trabalhar as classes de palavras, pode trabalhar os sinônimos. Sinônimos, lembra que nós trabalhamos em palavras parecidas, né, com o mesmo significado. Tem uma gama de informações que vocês podem pensar sobre isso aí. Ok? Vamos continuar ali. A outra ideia também, ó, nomes genéricos. Vou ler com vocês. Palavras que produzem relações de sinomínias, de sinônimo, tem a ideia de sinônimos. São casos comuns que nós temos ali. Tal fato, tal evento. Já escreveram um texto, olha, em 1922 ocorreu o evento tal, tal. Tal evento, tal fato. Essa ideia de tal fato, tal evento, eu estou fazendo também um aspecto coesivo. Eu estou ali referenciando a um elemento que eu já trabalhei dentro do meu texto. Estou retomando a ideia. Olha esse exemplo. Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. A hipótese é constantemente debatida por especialistas de diversas áreas. Olha lá o que está escrito ali. Observe-se como hipótese retoma a ideia de que algumas pessoas acham que o aquecimento global não existe. Então ele começa, algumas pessoas entrevistadas acreditam, não existiu aquecimento global. Algumas pessoas entrevistadas acreditam não existir aquecimento global. Aí ele precisa retomar essa ideia. A hipótese daquelas pessoas acreditam, daquilo que as pessoas acreditam. Essa ideia de utilizar a hipótese é o que nós chamamos de nomes genéricos. Professor, mas isso está certo? Quem está dizendo isso aí, meu querido, é o manual do corretor. Ele está falando, sim, o aluno ele pode utilizar dessa estratégia como uma estratégia coesiva para trabalhar o ligar do texto. Ok, vamos continuar ali. Um outro aspecto que nós temos também é normalizações. O que é isso? Geralmente nomes de verbais. O que é isso, professor? Eu não vou lembrar disso na hora, mas vai ser muito fácil. Só para você entender. São assuntos, queridos, que vocês já fazem. Eu só estou mostrando aqui, basicamente, para vocês entenderem as nomenclaturas, mas isso já acaba sendo natural do seu texto. Beleza? Parte de coesão, você acaba ligando. Então, você vai ter que ficar ligadinho em algumas coisas que nós vamos falar a mais, mas acredito que 90% das coisas que eu estou apresentando, durante todo o nosso curso, nós já falamos sobre isso aí e você já pratica isso na sua redação. Os alunos se manifestaram protestando contra escândalo de corrupção que envolvia o desvio de verba da merenda escolar. A manifestação chamou a atenção. Então, preste bem atenção. Ele falou sobre que os alunos manifestaram. Depois ele retoma a ideia de manifestário com a palavra manifestação. Perfeito. Então ele trata mais ou menos ali o que nós chamamos, ele trata ali também uma coesão referencial. Ele está fazendo uma referência daquilo que ele já trabalhou. Perfeito. Por quê? O parágrafo ele não ficou solto, uma ideia dentro do período não ficou solta quanto o outro período. Eu tenho o primeiro período que ele começa em os alunos e termina ali em escolar. O segundo período, a manifestação, e termina em investigações. Então ele conseguiu ali ligar os períodos. Perceba as estratégias simples, tranquilas, e elas precisam aparecer dentro do seu texto. Olha essa questão. Essa aqui também é uma forma
né, que nós trabalhamos de coesão sequencial, mas ele vai trabalhar ali, galera, olha, coesão sequencial, ele vai trabalhar o encadeamento por conexões. Olha que interessante, ele vai ligar as informações dentro do texto com, às vezes, uma frase, um período um pouquinho mais longo do que somente uma palavra. Olha lá. A veiculação de fake news influenciou o resultado das eleições presidenciais dos Estados Unidos e no Brasil. Lembrando que isso aí eu peguei do texto de apoio, tá, queridos? Está lá no texto, no manual do corretor. Então, meus queridos, continuando a nossa ideia, perceba o seguinte. Primeiro eu apresentei para vocês, né, o que nós chamamos de coesão referencial. Olha a palavra faz referência a alguma coisa. Agora olha esse outro tipo de coesão, que nós chamamos de coesão sequencial. Professor, você falou todos os tipos? Não, nós estamos resumindo, cabe a você agora ir lá no material, ler mais os outros, né, os variados tipos que nós temos ali. O que traz a ideia de coesão sequencial? É que eu vou falar uma coisa, vou colocar um conectivo e esse conectivo vai dar sequência à informação. Percebam esse texto aí, que ele vai trabalhar com encadeamento por conexão, que é os chamados operadores argumentativos, que nós vamos falar um pouquinho sobre eles ainda hoje. Olha, o texto diz que a vinculação de fake news, lembrando, queridos, que esse trecho não se trata nosso, é um trecho que o INEP ele escolhe de algumas redações para servir como exemplo, ok? Então nós temos ali, ó, a vinculação de fake news influenciou o resultado de eleições. Então ele trata basicamente ali sobre a fake news. Aí depois ele joga um conectivo, olha, em decorrência disso, há uma grande campanha nas redes sociais. Opa, então ele fala o seguinte, nós temos, primeira coisa, a em decorrência traz a ideia de consequência. Em decorrência disso, traz a ideia de consequência daquilo que aconteceu no fato anterior que ele disse. Então ele falou o seguinte, primeira coisa, olha o que ele fala, fake news influenciou o resultado. Em decorrência disso, ou seja, uma coesão sequencial diante desse fato, por isso, aí ele apresenta uma outra informação, há uma grande campanha nas redes sociais. Perfeito, meu aluno? Então, basicamente, ele vai trabalhar ali somando uma ideia que ainda virá. Ao que nós falamos na referencial, faz, né, o próprio nome já diz, uma referência daquilo que já foi dito, ok? E nessa ideia aqui é para continuar as ideias dentro do seu texto. Coisa simples, parece complicado, mas você está percebendo que você já faz isso dentro do seu texto. Olha lá, presença de elementos coesivos. Olha que interessante esse termo. Bem rapidinho vou explicar para vocês. O conceito de presença de elementos coesivos corresponde ao repertório coesivo com o qual o participante constrói articulação entre palavras, uma palavra ou outra, entre frases, que nós falamos com vocês, às vezes um período, né, você vai retomar uma ideia já trabalhada ou vai iniciar uma nova ideia, e entre parágrafos. Entre parágrafos. É muito interessante pensar nisso também, que às vezes você pensa que só vai acontecer ali em um parágrafo. Não, um parágrafo ele precisa ter uma ligação com outro parágrafo, desde a introdução até a sua conclusão. Geralmente uma redação, não é regra, mas ela tem 4 parágrafos. Parágrafo da introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Então, geralmente você vai ligar esses trechos. Ok? Então, quando nós falamos também desse elemento de coesão, ele vai servir ali para ligar os parágrafos do texto. Ok? A qualidade é o que nós vamos analisar. A qualidade, né? Como que você trabalhou essa ideia, se há realmente a presença concreta desses elementos coesivos, se os parágrafos eles estão ligados, né? Se você está repetindo ou não, e se está adequado ou não. Não adianta você colocar qualquer elemento coesivo e achar que está perfeito. Não, precisa entender se foi utilizado de forma adequada ou não. Mesmo que às vezes você utilize um elemento coesivo, mas ele não teve uma ideia ali, né, que você esperava, você vai perder um ponto. Olha ali, então, para nós entendermos 2 tipos. Nós temos a coesão intraparágrafos e interparágrafos. O que é intraparágrafos, professor? Tá vendo que está na parte de azul dentro dessa figura? Essa figura eu peguei também lá do INEP. Olha, o entretanto, internet, esse. São elementos que eu vou ligar o meu texto. Isso aqui resume a nossa aula. Que eu vou ligar o meu texto
dentro do parágrafo, intraparágrafos. E o outro que está ali em cor rosa, ok? Então você percebe que está interparágrafo, que eu vou ligar um parágrafo ao outro lá. Diante disso, diante desses fatos, por outro lado, portanto. Quando você utiliza lá na conclusão a palavra portanto, quer dizer que você disse algo antes e agora você está com a ideia de conclusão do seu texto. Então, são esses dois elementos que você tem que ficar ali ligados na hora da sua redação. Será que eu utilizei esses elementos coesivos para ligar as ideias dentro do meu texto? As frases, as palavras? Ou se eu usei para ligar os parágrafos, o primeiro com o segundo, com o terceiro, com o quarto parágrafo? Aqui, fica ligado nessa imagem, que isso aí resume tudo que nós precisamos. Eu preciso que você saia entendendo isso dentro do seu texto, como que está sendo avaliado. Perfeito, meu aluno. Continuando aqui. Aí, professor, mas você disse que há elementos, né, que eles utilizam de forma inadequada uma coesão. Sim, às vezes a pessoa utilizou, né, trabalhou lá mecanismos morfológicos, mas infelizmente não soube utilizar as conjunções. Olha o exemplo ali. Grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados na internet. Olha ali, grande maioria, olha esse exemplo de inadequação coesiva, ou seja, um erro de coesão. Grande maioria das pessoas não tem conhecimento de como funcionam os algoritmos e o processo de controle de dados na internet. Ele utilizou o conectivo mas. O conectivo mas traz a ideia de contrário, de uma relação que vai ser algo contrário. Mas ele continua ali, ó. Mas continua sendo manipulado pela internet, continua sendo manipulado. Preste bem atenção. Se realmente grande maioria não tem conhecimento de como funcionam e continua sendo manipulados, eu não deveria utilizar o mas. Eu poderia utilizar ali o portanto, assim, e continua sendo manipulado. Por isso continua sendo manipulado, porque a primeira ideia, né, que as pessoas não conhecem, não sabem como que funciona ali os algoritmos. E a segunda ideia, eles estão sendo manipulados. Então não é uma ideia contrária. Então o mas, ele está inadequado ali. Percebe? Ele poderia utilizar algo de dar uma sequência, ou seja, o próprio e continuam sendo manipulados. Perfeito. Mas ele usou o mas ali, eu entenderia que ele poderia usar uma ideia contrária. Mas mesmo assim, não estão sendo manipulados. Perfeito. Aí você poderia falar uma ideia contrária. Ele diz que grande parte das pessoas não conhecem os algoritmos, mas não estão sendo manipulados. Obviamente, você deveria continuar a sua argumentação. Por que eles não estão sendo manipulados? Mesmo sem saber algoritmos, por exemplo, né? Eles sabem, têm leitura, eles pesquisam. Aí, perfeito. Mesmo sabendo que não como funciona, mas eles pesquisam outras fontes. Aí você poderia utilizar o mas, ou seja, uma ideia contrária da primeira que eu utilizei, mas ali ele não fez isso. Ele continuou a mesma ideia, então o conectivo mas ele foi equivocado. Um outro exemplo que nós temos ali, ó, as pessoas estão se conscientizando da importância de não aceitar em tudo que lê nas redes sociais. Portanto, ainda são facilmente manipulados. Ué, as pessoas estão se conscientizando da importância de não se acreditar em tudo que lê nas redes sociais. Até aí tudo bem. Portanto, ainda são facilmente manipulados? Ué, como assim? Então tá um problema ali. O portanto, ele é conclusivo, aparece, né? Mas ali ele está aparecendo ali com uma ideia de contraste. Então, semanticamente, você não consegue entender aquela frase. Então você poderia ter colocado assim, né? As pessoas estão se conscientizando sobre a importância de não acreditar em tudo que leem, mas ainda são facilmente manipuladas. Aí beleza. Apesar de estar, né, tendo um avanço, elas ainda estão sendo manipuladas. Mas ali o portanto traz uma ideia de conclusão que não foi adequado para aquela ideia ali. E o outro, meu amigo, que nós temos ali é o errar, né, o conectivo mas pelo mais. Nós, né, constantemente, professores, nós vamos ler um texto, às vezes na rede social, e o aluno erra constantemente o advérbio mais, né, no lugar do conectivo mas. Aí ele vai lá, escreve hoje em dia, a internet, tal, mas tudo tem seu lado
ruim na internet. Calma aí. Não deveria utilizar aquele mais. O mais ali traz a ideia de soma, de adição. O que deveria ser utilizado ali é o mas. Então, professor, ele utilizou sim ali um elemento coesivo, mas infelizmente, né, para ligar ali no início do parágrafo, mas infelizmente foi inadequado. Ele vai sim perder ponto por aquilo ali. Então não basta você jogar qualquer elemento coesivo. Você precisa saber utilizá-la. E para isso você vai precisar das suas aulas de morfologia. Então, o que são os operadores argumentativos? Vou ler só um trechinho para vocês e é muito interessante vocês, né, pausar esse vídeo e anotar esses operadores para usar na sua redação. Nós não conseguimos aqui trabalhar com tanta propriedade todos os operadores, porque aí eu precisava de uma aula extensa de morfologia para mostrar para vocês as ideias deles em morfologia e sintaxe, né? Mas olha lá, são elementos que fazem parte do repertório linguístico, são responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, né? Estruturando o texto e determinando a orientação argumentativa. Quando você usa o portanto, o contudo, mostra uma orientação argumentativa. E são elementos que nós chamamos de operadores argumentativos, que você precisa utilizar. Aqui nós temos uma grade do que você pode utilizar. Nós temos várias. Vou mostrar para vocês ali a primeira. Preste bem atenção. Esses operadores ali, eles vão trazer a ideia de soma de um argumento, né, que eles vão trabalhar a ideia de uma mesma conclusão. Ó. Então ele traz ali, além disso, também, são informações. Depois nós temos a parte 3, a 4. Então é interessante você pegar essas ideias e começar a utilizar dentro do seu texto. Não percebam que não são somente esses. Nós precisamos utilizar outros. Mas esses são o que o INEP solicita. Observe esse outro. Olha o operador ali 6, que ele vai trabalhar uma justificativa. Por quê? Por quanto, né? Visto que às vezes você explicou alguma coisa, você falou alguma coisa e quer explicar, olha, por que isso acontece, né? Por quanto isso acontece? São informações. No ponto 6 ali, perceba que tem vários operadores argumentativos, meus alunos, e vocês precisam pegar o seu caderninho agora e começar a escrever frases sobre isso aí. Lembra que eu falei com vocês, a literatura do manual do corretor, a leitura do manual do corretor, olhando, observando ali os detalhes que vai trazer um sucesso para a sua prova. E por último, vou apresentar para vocês ali o ponto 6. É o que ele vai trabalhar, o ponto 6 é o que vai trabalhar a ideia de alternativas. Ou faz isso, ou faz tal coisa, quer seja assim, quer seja de outro jeito. É uma forma, olha, ou o governo deve fornecer elementos assim, ou ele precisa. São operadores argumentativos, ou seja, é como se você já mostrasse simplesmente pelo elemento coesivo qual é o seu posicionamento. Ou faz isso, ou faz aquilo. Ou o governo, né, por exemplo, vai investir na educação, ou o governo, você pode ser irônico, vai ter que expandir os sistemas prisionais. É uma forma de você trabalhar desse aspecto. Então, são vários operadores argumentativos. Não é o nosso foco trabalhar cada um com detalhes, mas mostrar a você que o Enem ele cobra muito isso de vocês. Então, pegue esse material, faça a anotação de cada um deles, comece a formular algumas frases, obviamente dentro de uma temática, pensa no tempo que nós já trabalhamos, gravidez e adolescência, né, em outras informações, e vamos utilizar esses operadores. São 10 listas que eles apresentam para vocês, nós temos mais essas aí, mas é muito importante, meu aluno, você não vai conseguir gravar. Não tem como você, vamos apresentar uma musiquinha, uma paródia para gravar. Não, você precisa aprender, tá? Você precisa jogar isso dentro do seu texto, mas você só vai aprender se você começar a escrever numa redação. Vamos lá para os níveis bem rápido aqui para a gente, né, começar a analisar como que a sua prova vai ser avaliada. Nível 0, ele não utilizou nenhum conectivo. Percebam nessa redação aí que ele usou o mas, o também, fez repetições, mas foi toda de maneira equivocada. Se você analisar esse texto, você vai ver que as palavras não estão ligadas uma com a outra, as frases não estão ligadas, então teve ali um erro absurdo. E infelizmente esse aluno
infelizmente, não alcançou nota nessa competência. Pode ser que ele vai perder em todas as outras, mas no nosso caso, a competência é 4. Olha o que o INEP fala. Observa-se, né, a ausência de articulação. Ou quando tem, né, ele está desconexo, não tem nada, não tem uma ligação um com o outro. Ou seja, ele não conseguiu mostrar uma função semântica argumentativa pelos operadores, pelos elementos coesivos. Apesar de estar ali, ficou sem ligação, ele não conseguiu articular as ideias. Isso pode acontecer no texto, professor? Pode. Com vocês não, porque vocês estão preparados. Mas fiquem ligadinhos, vê se realmente você está ligando uma ideia com a outra. Ao outro nível 1, que é um ponto 40, que também tem a nota 40, também que não é uma nota muito boa, é que há presença rara de elementos coesivos, mas há muitas repetições. Ou, né, também tem aquela ideia do uso inadequado dos elementos coesivos. Olha esse exemplo aí. Então perceba que ele utilizou ali a palavra ainda, esses casos. Ué, professor, sim, eu percebi naquela outra lista que tinha essas palavras como elementos coesivos. Mas olha o que o INEP fala. O exemplo, né, palavras e períodos nós temos ali sem nexo, sem ligação. Também estão presentes, mas não no texto todo, pois em raros momentos há uma articulação do recurso coesivo ali. Em raros momentos. Pô, mas eu li o texto, professor, não consegui entender nada. Mas ele não vai zerar sua redação logo de cara. Ele vai ler, ele vai ver, olha, realmente ele utilizou. Então vamos começar a avaliar a partir daí. Na linha 5, ele usou ali, na linha 5 ele utilizou o aspecto do ainda. Tá? Ele está estabelecendo ali uma forma de conexão com uma outra ideia. E depois ele começa ali a falar da linha 4 e a linha 5, que ele utiliza o seguinte, olha, nem justiça para esses casos. É uma redação muito falha, com problemas, e por isso ela alcançou o nível 1, né? Que é a nota 40. E o nível 2, professor, nota 80. Ainda não chegamos em nenhum patamar que esperamos de vocês, meus alunos. Ó, presença pontual de elementos coesivos, inter ou intraparágrafos, lembra que eu falei com vocês? Dentro do parágrafo, né? Com o parágrafo ligando ao outro, mas ainda com muita repetição e muita falha. Então grave esse nome. Repetir não pode. Falhar também? Nunca. Na sua redação, não. Aí ele tem um exemplo aí. Então, queridos, observe o seguinte, que olha, nem vou ler, mas ele fica muitas. Então, o próprio corretor deve ter olhado aqui, ele repetiu toda hora uma palavra, uso inadequado do mas, né? Ele usou o mais ao invés do mas. Então tem uma série de problemas ali, apesar de ter uma presença ali de algum conectivo, mas não foi de uma forma satisfatória, nota 80. A nota 120 já é uma nota razoável, não aquela que esperamos. Ele vai apresentar os elementos coesivos, mas infelizmente ainda vai ter uns certos erros. Por exemplo, você pode observar nessa proposta aí que ele até utilizou também, até mesmo, através, assim como. Ué, professor, já utilizou ali uns que a redação não está muito boa não, professor. Beleza, mas nós estamos avaliando o nível 4, a competência 4, que vai trabalhar os elementos coesivos. Então perceba o seguinte, olha o que o INEP fala. No texto, nós temos a presença regular disso ali. Nós temos a presença regular. Só que ainda não é aquilo que nós esperamos, que é o nível 5. Ele começou a trabalhar com os operadores argumentativos, ele trabalhou até mesmo uma relação ali de conclusão, de ligação de um termo ao outro, mas não é o que nós esperamos. Tá? Ainda existem algumas falhas no que diz respeito aos conectivos. Então, basicamente, nós temos aí o nível 4, que é a presença constante. Já é uma nota boa, né? Que é a presença constante de elementos ou parágrafos ou intraparágrafos. E olha que ele pede ali, ó, você precisa, corretor, olhar se ele apresentou pelo menos um tipo de operador argumentativo, que é aquilo que eu apresentei para vocês no slide voltado para os operadores, que são 10 etapas que ele apresentou. Então, você precisa jogar pelo menos um.
uma daquelas ideias lá precisa estar dentro do seu texto. Olha esse exemplo aí, ele usa o cada vez mais, o nesse sentido, seja... Então ele vai trabalhando o mas, ele trabalha vários elementos. E o INEP vai lá e fala, na redação do exemplo, né, que essa redação tem exemplo 20, se você quiser olhar lá no manual, procura lá, redação exemplo 20, né, você vai encontrar essa redação. Ele vai apresentar, sim, ele apresenta um operador argumentativo, mas ele apresenta apenas um. Ele vai apresentar apenas um operador argumentativo. Então, ele não vai alcançar ali a nota máxima, que é a nota 200, que é essa que nós estamos apresentando para vocês aí agora. Presença expressiva de elementos coesivos, inter e intraparágrafos, lembra que nós já falamos isso com vocês, mas o que ele pede? Pelo menos 2 operadores. Em 2 momentos do texto, você precisa apresentar ali os elementos coesivos. Eu preciso trabalhar de uma forma satisfatória, sem erro, de forma, não posso trabalhar nada inadequado aqui. Eu preciso ser feliz. Nas minhas colocações, professor, isso é impossível? É possível. É só você começar a trabalhar, ler os operadores, entender como que funciona ali, nesse caso, as conjunções, como que funcionam as relações morfológicas, sintáticas, que vocês já aprenderam isso durante a sua formação, para você alcançar uma nota 200. Então, perceba que essa redação, o cara já vai começando, né? O candidato ali, ele já apresenta. Ele usa ali o a partir, ele usa o embora, ele usa o usuário, ele está usando vários elementos, né, coesivos de referência, de consequência, que nós trabalhamos com vocês. Ele utiliza a ideia de operadores argumentativos e, por isso, ele alcança a nota 1000. Então, perceba que, basicamente, ele vai usando algumas informações ali. Por exemplo, ele fala a partir de... Depois ele usa usuários, né? Ele vai utilizando os sinônimos. De todas as ideias que nós trabalhamos até aqui, esse candidato ele conseguiu utilizar no seu texto. E, obviamente, ele vai lá, consequentemente, ele usa operadores argumentativos para iniciar o seu parágrafo, né? Cada parágrafo, e ali inicia, né, a sua conclusão com uma ideia muito bacana, já mostrando que ele está chegando ao fim do texto. Então, esses operadores começaram a nortear o corretor. Olha, já falei, agora estou finalizando o meu texto. Então, obviamente, essa redação é um exemplo de repertório com presença expressiva de elementos coesivos. Ou seja, ele utilizou vários, ele teve a utilização, né? Ele teve uma organização, ele teve uma estratégia, ele conseguiu valorizar a ideia dentro dos parágrafos, como também entre os parágrafos. E não apresentou ali erros, falhas ali. Beleza, meus alunos? Então, basicamente, a nossa aula de hoje ela foi um pouco teórica e ela precisa mesmo da sua leitura, para você compreender mais um pouco. Eu só quis abrir a sua mente, abrir o caminho e agora é com você. Pegar o manual e começar a ler, porque nós trabalhamos hoje os tipos. O que é a coesão? Na próxima aula, nós vamos falar sobre um eixo temático voltado para o meio ambiente, na qual teremos como tema a importância do desenvolvimento sustentável no Brasil. Nós vamos falar muito, inclusive iremos apresentar a nossa amada literatura como área do conhecimento. Eu agradeço a sua participação e aguardo na próxima aula.